avivamento vai ter. Não vai ter, vai enganar você. Mas não haverá um avivamento para despertar essa geração, pastor? Aonde se lê na Bíblia? Mostra na Bíblia pra mim. E há de ser que nos últimos dias, não está falando de Atos, está falando nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Arrebatamento é últimos dias? Pastor Carlos Eduardo no Eu Acredito Podcast. Avivamento no Brasil? Bora saber mais. O que está acontecendo então com a igreja dentro dessa sua perspectiva em falar que nós estamos despregando tudo que foi pregado no passado? Ué, Meu o que está Deus. acontecendo é que o que Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa ideia também que os pregadores animadinhos, que não lê Bíblia, gostam de pregar, virá uma grande onda de avivamento. Irmão, esquece. Esquece o negócio. Vai vir um avivamento que vai varrer o Brasil. Isso é mentira. Tu esquece, é tudo Mentira, balela isso aí. engraçado. Não está na Bíblia isso aí, galera. O que vai acontecer nos últimos dias? Timóteo capítulo 4. E nos últimos tempos haverão dias trabalhosos e os homens amontoarão para si doutores, sofrendo comichão nos ouvidos, por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos estreará. Lê Judas capítulo 1. Homens desonestos, respeitosos a pais, a mães, Só um monte de coisa. É isso aí que vai ter. O avivamento vai ter. Não vai ter, vai enganar você. Mas não haverá um avivamento para despertar essa geração, pastor? Aonde se lê na Bíblia? Mostra na Bíblia. E há de ser que nos últimos dias, não está falando de Atos, está falando nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Arrebatamento é últimos dias? Últimos dias. É? O que mais se aproxima do fim não é o arrebatamento? Explica pra mim, ó. Então o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. O fim é arrebatamento? Isso é pré. Sim. O fim é arrebatamento? Não. O fim é o quê? O arrebatamento é o quê? O arrebatamento para a igreja? Não. Olha o texto. Então o evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Virá o fim. Arrebatamento é fim? Para a igreja, sim. Ou é começo? Será o começo do fim. Então, começo do fim. Então vamos lá. Se vai ter esse grande avivamento que você está pregando aí, quando que esse arrebatamento vai ser? E para quem que vai ser? Por agora, eu acredito que Por agora. Da noite para o dia, Deus pode mover os céus e terra e liberar para essa geração um batismo de arrependimento. Então tá. Vai para Joel 2. O que é necessário para... Moa. Campanha de engajamento ou de conversão? Conversão. Para alcance ou para leads? Lead. Pro avivamento. O que leva ao avivamento? Calma, eu forcei sua cabeça. Vou voltar. 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16. Então, se eu cerrar os céus, não dar chuva, se eu mandar peste, se eu mandar espada, se eu mandar fome, então o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tá lá. Então, tem que ter primeiro arrependimento. Você acha que essa geração está arrependida do quê? Só Bíblia pura, gente. Só Bíblia. Ainda não. Mas quem nos conduz ao arrependimento não é o próprio Espírito Santo? Mas o Espírito Santo tem espaço? Eu reconheço o meu erro. Eu reconheço. Joel 2, que sai o nudo da sua recâmara, que marca um dia de proibição. Quanto que você vê a igreja jejuando? É, difícil. Quanto tem dia de proibição? Difícil. Quanto que o sacerdote jejua? Jejuaram esses dias que eles estavam com medo do Bolsonaro perder a eleição, aí fizeram o jejum nacional. E não valeu nada de o Bolsonaro perder do mesmo jeito a eleição. Mas é generalizar, Com porque jejum, existem sem igrejas jejum. que estão Eu não jejuando. estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que esse avivamento pregado, que vai vir, que vai acontecer, que vai abalar tudo isso tudo, que o Brasil é o celeiro dos pregadores, que o Brasil é não sei o quê. É igual, irmão, essa história é igualzinho o Brasil, país do futebol. Aonde? Aonde o Brasil é o país do futebol? Aonde, irmão? Ganhou quantas Copas depois que parou? Ronaldo, Romário, ganhou quantas? Bom, Neymar, não ganhou nada. Não vai ganhar também. É que nós estamos vivendo da fama daquilo que um dia nós fomos. Exatamente, a igreja também está vendo da fama do que já foi e hoje não é. Pronto. Tem milagre na igreja? Lê Salmo 84, versículo 9. Já não há profetas entre nós, nem símbolos, e ninguém que saiba até quando isso se dará. Lê Provérbios 23, 15. Não minto, 1, 23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. A liderança conduz a igreja ao arrependimento? Não. Existe uma minoria que conduz, mas existe ainda. Uma Não, minoria... eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo liderança nossa. Eu não estou falando de lá, do fulano lá, das church. Estou falando de nós, Bleia, nós. Deixa os church para lá. As paredes pretas, deixa eles para lá. Porque eles vivem uma outra coisa. Opa. Diferente do que nós vivemos.
Eles vivem um tempo de adoração, um tempo de quebrantamento, um tempo de rendição, diferente de nós. Diferente de nós. Eles não têm o conhecimento, talvez, bíblico que nós achamos que temos, mas também não temos, porque confundimos alhos com bugalhos, azeitona com acetona, fazemos uma salada disso aí. Agora, a igreja está no caminho do arrependimento? O que prega na igreja hoje? Prega o evangelho do arrependimento? Quantas almas ganham hoje na igreja? Quem que nós batizamos na igreja? Filho de crente, neto de pastor, bisneto de pastor. Quem foi o último grande pregador que surgiu das Assembleias de Deus do Brasil? Quem foi alguém, o pastor assim, que não é que é para ganhar troféu não, mas que assim, que foi uma boca profética, uma boca de Deus, que tal? Quantos congressos que você participa que você vê Jesus batizar com o Espírito Santo? Você vê, eu prego em congresso, você faz apelo, só tem crente. Aí isso quer bater na... Caminhos, canções pra nós mesmos, congressos pra nós mesmos. Hein, Léo? Nos corações, os evangelhos de fariseu. E os pastores ficam bravos com a menina. Levamos que ela sobe que evangelho. Vai só ver. Congresso é pra quem? E outra coisa, hoje, os não tem como. Pastor tá chinelando, hein? O host ali do podcast tá rachando o bico. Rapaz, chinelada, hein? Chinela canta aí. Congresso tem conferência. E o ímpio não vai na conferência. Quer 200 pau pra você entrar na conferência, cara. Então, aí você der conta, o que você queria convidar você pra ir na nossa igreja? Ah, eu vou. É R$200. É conferência ou é uma partida de futebol? Hã? Como diria o Datena, me ajuda aí, ó. Aí você quer levar um ímpio pra... Vai ter um pregador lá na minha igreja, o Carlos Eduardo. Aqui é do podcast, eu gostei que teve do Leozinho, né? Então, velho... R$200. O quê? R$200. Rapaz, mas eu não tenho. Mas eles são eventos fechados que os crentes deveriam se conscientizar e pagar o ingresso para os não crentes participarem, né? Xiii, sonho, hein? Aí é sonho, meu amigo. Seria bom, é sonho. Não, tinha que pagar ingresso pra ninguém. Tinha que fazer assim, irmãos, nós vamos ter 1000 lugares. 400 lugares é pra não crentes. Você pode entrar de graça. É. Aí faz evento. E eu não sou contra, tá? Não sou contra. Igual fizeram juntas lá, Foi forte, hein? né? Meu Deus do céu. No Maracanãzinho, lá, encheram lá, glória a Deus, Deus abençoe as irmãs. Eu não sou contra. Eu tô dizendo igreja, eu tô dizendo lá, porque lá não é igreja. Não são pastores lá. Entendeu? Aquilo não é um evento da igreja. Estou dizendo um evento de igreja. Porque antigamente tinha congresso de duração. Congresso de jovens. Hoje tem alguns. Mas hoje é conferência. Aí a camiseta, mais 200 pau pra entrar. O ímpio não vai. É assim mesmo. O ímpio não vai. E os que vão nos congressos hoje também não convidam os ímpios pra ir. Não convidam os ímpios pra ir. Você prega em congresso, irmão. Mais do que eu. Você prega muito mais do que eu. Nem se compara. Meu Deus do céu, Você prega em congresso misericórdia. aí. Tem alguém pra aceitar Jesus? Não tem ninguém. Alguém que está afastado da igreja? O que esse pastor tá falando, ele tá até falando de uma maneira um pouco mais engraçada para ficar um pouco mais leve, mas na verdade é muito sério o que ele tá falando. Porque a igreja, aqui é no contexto assembleia, mas vamos abrir um pouco esse leque aí, vamos colocar também as igrejas do Brasil. Independente da denominação, seja assembleia, seja igreja de parede preta, como ele citou, seja outras denominações aqui. E é justamente isso. Os congressos, eles estão sendo realizados para os cristãos, para os crentes. Ok, tá bom, legal, tudo bem. É importante também para fortalecer a fé, para estar em comunhão, para viver ali na comunidade, para conhecer mais pessoas, de repente leva um outro visitante. Só que a grande maioria desses eventos são realmente para evangélicos. Eles são pensados, na maioria das vezes, para os cristãos mesmo. E até o tipo de ministração é o tipo de ministração para os evangélicos. Muito sério, muito sério.
Você quase aceita Jesus para não ficar ruim. Então eu aceitarei Jesus mesmo e eu mesmo vou me reconciliar também para não ficar ruim, para falar que eu não ganhei ninguém para isso. Rapaz, uma vez eu preguei, suei. Fiz o apelo, ninguém se moveu pra ir lá na frente. Aí eu falei, eu precisava dessa palavra, eu vou descer, ora aqui, pastor. Aí o pastor, eu também precisava, ora aqui, presbítero. Aí começou pelo altar descendo. Então assim, não tem hoje, cara, não tem. Aí quando eles batizamos 50 pessoas esse mês. Aquele dali tá na igreja faz 25 anos, agora resolveu batizar. Aquele é medo, pastor, aquele é bisneto, aquele é o filho, né? Não, a igreja não cresce, a igreja incha. Nós temos igrejas cheias, porém pessoas vazias. Alguém diz assim, esse cara só sabe falar mal da igreja, falar mal da igreja. E os que comentam isso, e que se dói por causa disso, ligar esse negócio aqui, eu tô suando, mas que pano de cuscuz aqui. Os caras que comentam isso, que falam isso, é gente irrelevante que não faz nada no reino também. Então assim, precisa rever conceitos. Essa é a verdade. Todos nós precisamos rever conceitos quanto a essas coisas. Nós precisamos de um ajuste de foco, um reavivamento. Nós precisamos de uma reforma. Reforma? Sim, protestante não. Reforma teológica, bíblica, espiritual. Reforma bíblica nós precisamos. Precisamos de uma reforma bíblica, assim, uma reforma teológica. Sabe, evangelho mesmo, puro. Quais as 3 mensagens que nunca deveriam faltar nos nossos púlpitos? Salvação, derramamento e arrebatamento. Derramamento Do Espírito Santo. e arrebatamento. Salvação pela morte de Jesus Cristo e arrebatamento. Você ouve essas 3 mensagens? Você prega essas 3 mensagens? Prego. As 3 eu prego. Tem gente que não prega. Tá, não. São as 3 mensagens que eu tenho, que eu prego em tudo quanto é lugar. Você vai nos congressos hoje, qual é o tema dos congressos? Encheios do Espírito. Derramamento. Então assim, mas assim, é encheios do Espírito. Aí o cara fala, seja cheio! Aí o que é ser cheio do Espírito? Aí o cara, é cair no poder. Tá, o cara que vem aqui revela, chama pelo nome. Eita, tá! Sim. Ser cheio do Espírito não é ser cheio, é viver cheio. É manter isso. Realmente são 2 coisas diferentes, né? Você ser e você viver. Né? Você não pode andar com o seu carro com 1 litro de gasolina. Você tem que manter o tanque cheio. Entendeu? Então é sobre isso, Fábio, sobre essas coisas. É pesado, forte que ele falou, e é importante também. É importante a gente estar ouvindo essas coisas. É importante a igreja realmente estar sempre avivada, estar despertada, porque a impressão que dá mesmo é que a igreja ela tá ali, né, tá no... Como é que fala? Sabe quando o avião... Até esqueci o termo. Sabe quando o avião, quando ele sobe e ele alcança a altura de cruzeiro, então ele fica ali naquela altura, no platô. Então a impressão que dá que a igreja também, algumas vezes, ela fica ali no platô. Mas que a gente possa realmente buscar cada vez mais a presença do Senhor, para que a gente possa... Essa é a minha oração também, que a gente possa buscar cada vez mais o arrependimento, entender e realmente abraçar e incorporar, trazer para os nossos corações a mensagem do Evangelho, porque assim a gente consegue transbordar, e quando a gente transborda a gente consegue alcançar outras pessoas também. Outras pessoas, elas são contagiadas com o Evangelho que há em nós, que é essa alegria que Jesus Cristo vive em cada um de nós. Então que a nossa oração seja essa, que a igreja ela venha realmente... O pastor falou de reforma. Reforma, na verdade, é realmente algo um pouco mais pesado, né? Mas que a gente possa viver Cristo todos os dias e entender também que nós somos igreja. A igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, mas nós somos também igreja. Se chegou por aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e fique ligado nos próximos conteúdos. Até mais. Tchau.